Um outro assunto que tem tomado os nossos dias, também além das urnas eletrônicas, é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que decidiu manter todas as restrições impostas a Daniel Silveira. O magistrado multou o deputado em mais de R$135 mil por descumprir as medidas cautelares. Moraes deu 24 horas para que a defesa de Silveira indique se ele vai cumprir a determinação judicial de usar a tornozeleira eletrônica. Essa não é a primeira vez que o parlamentar é multado pelo Supremo. No início do mês, Alexandre de Moraes determinou um valor de R$405 mil a Silveira por não usar o equipamento de monitoramento e desobedecer a algumas restrições impostas a ele. O deputado foi condenado pelo Supremo, a gente lembra, a 8 anos e 9 meses de prisão por atacar instituições democráticas e ameaçar ministros da Corte. Um dia após a sentença, o presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto de perdão a Silveira e, com isso, anulou a decisão do STF. Esse é o tema de um debate agora aqui no Visão CNN. Nós convidamos o deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e o também deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Sejam os dois muito bem-vindos, muito bom falar com vocês. Boa tarde. Antes de mais nada, sempre falo aqui nossas regras, temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, por isso que cada um vai ter 2 minutos para resposta e réplica, e para que eu não seja indelicada, nunca quero ser, interrompo os senhores, temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, eu vou então à primeira pergunta. O Planalto informou nesta semana ao STF que o perdão concedido é constitucional. O Supremo, por sua vez, afirmou que o perdão não anula as medidas cautelares impostas ao deputado Daniel Silveira. Gostaria de saber, então, a avaliação dos senhores sobre esse tema. Eu começo pelo deputado Biratã Sanderson. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado Alessandro Molon. Sempre motivo de muita satisfação poder falar com vocês e discutir sobre um tema tão caro e tão polêmico, que é essa questão do deputado federal Daniel Silveira, que em pleno exercício do seu mandato, por ter tecido críticas ao sistema, mesmo que nós não concordemos com o tipo de fala que ele fez, não dá para concordar em momento algum com o tamanho da sentença proferida pelo STF, 9 anos de reclusão para alguém que não matou, não roubou, não lesionou, não lesou ninguém. É algo, na nossa visão, totalmente absurdo, teratológico, e por isso, aliás, por isso que muitos dos brasileiros, olha, nós temos andado aí pelo Brasil e muitos têm nos cobrado. Como é que vocês na Câmara, o Parlamento, permite que um deputado em pleno exercício do seu mandato, por ter falado, por ter tecido críticas, por ter colocado ali defeitos dentro do sistema, enfim, tecendo críticas ali a ministro do STF, como é que vocês permitem que um deputado, numa democracia, é condenado a 9 anos de reclusão? Isso é pena para homicida, isso é pena para traficante, para pedófilo, isso é pena para corrupto, não é pena para um deputado que está ali no exercício do seu mandato justamente para poder falar, para falar, né? Cada deputado utiliza um tipo de discurso, né? Obviamente que tem deputados com discursos mais moderados, outros discursos mais contundentes, mais arrojados, outros discursos mais professorais, mas nós não podemos admitir, em hipótese alguma, que essa situação siga adiante. Por isso, tamanha indignação nacional e tamanha indignação também dentro do plenário da Câmara. O deputado Alessandro Mourão está lá dentro conosco e sabe que se nós colocarmos hoje em votação no plenário da Câmara alguma medida para homologar, entre aspas, os termos do decreto de graça concedido pelo presidente da República, muito provavelmente a Câmara vai votar favoravelmente aos termos do decreto de indulto ou, no caso, de graça. Deputado Alessandro Molon, com alguns segundinhos a mais, porque o deputado Biratã se empolgou um pouquinho, né, deputado? Vai, Alessandro Molon. Muito obrigado, Luciana. Eu quero cumprimentá-la, cumprimento também o deputado Sanderson e cumprimento a todos aqueles que nos acompanham pela CNN.
Luciana, primeiro, eu não considero menores os crimes praticados pelo deputado Silveira. No meu entendimento, foram crimes graves que dizem respeito à rigidez, à saúde, à proteção da própria democracia. Isso porque, quando um parlamentar usa a imunidade parlamentar, que foi criada para proteger a democracia, que foi criada para evitar que ditaduras, como aquelas que são defendidas pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, cassem mandatos de deputados por discordarem do governo, quando isso é usado para atacar as instituições e, de alguma maneira, preparar o terreno para um golpe de Estado, para o fechamento do Supremo, para o ataque às instituições, isso é um desvirtuamento de um instituto que foi criado para um fim e que está sendo usado para o fim oposto. Numa democracia, a tentativa de destruir o Estado de Direito, a tentativa de atacar as instituições, a tentativa de criar um ambiente para um golpe de Estado é um dos crimes mais graves que pode existir. Por quê? Porque todos nós que defendemos a democracia sabemos que ela é uma condição para a proteção de muitos outros direitos, para a proteção do direito à vida, para a proteção da verdadeira liberdade de expressão, que não deve ser usada para minar, para sabotar a prática democrática, mas, ao contrário, para fortalecê-la, para enriquecê-la, para torná-la melhor. Então, os crimes praticados foram crimes graves. E, diante disso, o Supremo Tribunal Federal agiu e, no meu entendimento, o indulto do presidente da República é claramente inconstitucional. Estamos com o sinal ali do deputado Alessandro Molon variando, mas a gente tem confiança de chegar aqui ao fim desse debate. Tenho uma outra pergunta. Esse indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro para o deputado Daniel Silveira pode servir de prerrogativa para beneficiar outras pessoas? Pelo menos alguns especialistas acabam citando isso. Como os senhores avaliam isso? E aí eu já começo pelo deputado Alessandro Molon, rezando para a nossa conexão ajudar, né, deputado? Sim, Luciana. Na minha opinião, esse indulto ele é um institucional, ele afeta a própria saúde da nossa democracia. Ele é um indulto que o presidente da República está usando sem observar as razões para as quais foi criado para beneficiar amigos. O indulto não foi criado para facilitar a vida de quem quer destruir as instituições. O indulto não foi criado para legitimar a prática de crimes. O indulto foi criado por uma espécie de política criminal para, do jeito mais adequado de acordo com a interpretação do presidente, e não para o benefício de aliados, amigos ou protegidos, como o Bolsonaro está tentando fazer. Por essa razão, eu considero que o indulto é inconstitucional e é um equívoco se a Câmara dos Deputados ou alguém tentar apoiar ou manter esse tipo de prática do presidente, que é evidentemente ilegal e inconstitucional. Deputado Biratan Sanderson acredita que um indulto pode servir para beneficiar outras pessoas como prerrogativa também? Se houver justa causa, não vejo nenhum problema. Desde que haja justa causa, porque a previsão constitucional, aliás, o Constituinte em 88 fez questão de manter em pé essa previsão de apenas o presidente da República, nós estamos no regime presidencialista, apenas o presidente da República Federativa no Brasil tem o poder de conceder indulto ou graça. Assim como o parlamento pode conceder imunidade e o Poder Judiciário pode absolver dentro de uma sentença, isso está na Constituição. Não cabe nós aqui, e na Constituição originária. Então, se a Constituição disse que o presidente da República, só ele pode conceder indulto e graça, indulto para casos coletivos e graça para casos individuais, então isso nos dá toda a clareza, certeza e tranquilidade no sentido de que, primeiro, nós estamos frente a um caso esdrúxulo, de uma flagrante injustiça. Segundo, o deputado Daniel Silveira não cometeu nenhum dos crimes proibidos pela Constituição de serem objeto de ingraça e indulto. Quais são? Homicídio qualificado, né?
tráfico de drogas, terrorismo, os crimes hediondos. Esses crimes não podem ser objeto de graça ou indulto. Não é o caso. O deputado Daniel Silveira não cometeu crime algum. Se ele cometeu alguma impropriedade civil, administrativa, isso deveria ter sido resolvido na esfera administrativa ou civil, seja dentro da Câmara, através do Conselho de Ética, se ele cometeu algum impropério ou cometeu alguma palavra mal colocada ou se xingou alguém, vai responder dentro do Conselho de Ética. Ou civilmente. Poderia ter respondido civilmente, pagando uma indenização, etc. Agora, jamais usar o direito penal como usou o STF para, numa questão política, uma questão de opinião, sim, de fala de um deputado federal em pleno exercício do mandato. Aí que é a questão de nós termos, então, um decreto legal, constitucional, porque o presidente da República se preocupou em preencher todos os requisitos, tanto constitucionais como legais. Deputado, o senhor fala que ele foi beneficiado e sim, não vê problema se for uma justa causa. Eu vejo que os dois divergem em relação ao que é uma justa causa. Então, gostaria de perguntar ao deputado também, Alessandro Molon, o que é uma justa causa? E também temos uma tarja aqui. Silveira pode ir presencialmente à audiência no STF? Se pudessem fazer um combo dessas duas respostas para mim, deputado Alessandro Molon. Veja, Luciana, a meu ver, não há justa causa para o indulto. O presidente da República não tem razão para perdoar os crimes de Daniel Silveira, a não ser o seu alinhamento político e, no fundo, o apoio que o presidente da República dá à ideia de um golpe de Estado. O presidente da República é a favor de fechar o Supremo. O presidente da República joga a população contra o Supremo. E Daniel Silveira faz a mesma coisa. Ele foi condenado por divulgar vídeos com ataques e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal e defender um AI-5, que foi o que de mais grave e violento houve na ditadura cívico-militar que, infelizmente, dominou o Brasil por cerca de 21 anos. Então, não são opiniões como o deputado Sanderson defendeu. Não são pontos de vista, não é um questionamento do sistema. São ataques gravíssimos à ordem constitucional, à independência dos poderes, à saúde das instituições e à própria democracia, tudo que a Constituição brasileira procura proteger. Por isso, não há justa causa ao indulto, não é razoável que haja indulto nesse caso, o indulto é inconstitucional, é ilegal, e quanto à possibilidade dele ir presencialmente ao Supremo, não há um direito da parte dela ser recebida pelo ministro ou pelo juiz que a condenou. Os advogados da parte, sim, esses têm o direito de serem recebidos pelo juiz a qualquer momento. Se ela não tem o direito de ser ela pessoalmente recebida. Portanto, o Supremo não é obrigado, o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhuma obrigação de receber o deputado Daniel Silveira pessoalmente. Deputado Ubiratã Sanderson, acredita, pode dizer para a gente em poucos minutos também o que é uma justa causa para o senhor para receber esse indulto e se o Daniel Silveira pode ir presencialmente à audiência no STF? A justa causa ficou muito bem comprovada nos termos do decreto. Ali no decreto há uma exposição de motivos e ali foi colocado de forma cristalina, objetiva, quais as razões que levaram o presidente da República a utilizar um instrumento constitucional, um instrumento legal para reparar uma flagrante injustiça que estava sendo cometida pelo Poder Judiciário, no caso o STF, que é a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro. Afinal de contas, deputados federais e senadores são julgados em primeiro e último grau pelo STF. Então, o fórum era aquele ali, havia o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais, não havia ali a acusação de crimes graves ou crimes hediondos, e por isso era réu primário, no caso o deputado Daniel Silveira, e por isso havia então o preenchimento dos requisitos legais, havia o cumprimento da justa causa que deve sempre pautar as ações criminais, e esse caso é uma ação criminal mesmo, nós não concordamos que isso deveria ter sido levado para o direito criminal, isso é uma matéria até
ter sido resolvida na esfera civil ou administrativa, deputado Molon. O senhor é muito atuante dentro do parlamento e sabe que esse tipo de matéria poderia ser muito facilmente resolvida na esfera administrativa da Câmara, dentro do Conselho de Ética, mas jamais levar para uma esfera criminal, condenando, inclusive, a 9 anos de reclusão em regime fechado, sem ter agredido ninguém, sem ter matado, roubado, sem ter cometido qualquer tipo de prática delitiva grave, como diz o próprio Código Penal. Então, há justa causa, a justa causa está clara e há, sobretudo, cumprimento rigoroso do que diz a Constituição. Cabe ao Presidente da República, em casos que cumpram os requisitos, estabelecer, através de decreto presidencial, indulto para casos coletivos ou graça, como é o caso, que é uma clemência individual concedida a um injustiçado, no caso, o deputado Ariel Silveira. Nós conversamos, então, com os deputados federais do Biratã Sanderson e Alessandro Molon. Muito obrigada aos dois, então, por esse debate aqui na CNN.